São Marisa, né? Boa noite a todos. Isso aí. Ação e reação. Inclusive, esse tema, ele é o tema central de um dos livros de André Luiz. E a codificação, o Livro dos Espíritos, vai nos trazer várias reflexões acerca desse assunto para melhor interagirmos e saber o que é ação e reação. Quando é que nós, dentro desse contexto onde estamos propondo as nossas atividades diárias e que as nossas ações correspondem e traz para nós em formato de resposta. Porque a reação é a resposta que a vida ou o próximo ou circunstâncias vai nos trazer à medida que nós estamos praticando as nossas ações. E aqui eu trouxe os livros que consultamos para esse estudo, que foram o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o Espiritismo de A a Z, da equipe da FEB, uma compilação, um tratado de assuntos que está também na codificação, e o Espiritismo de A a Z traz enfoques sobre esse tema. Ação e reação da psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, como falei, e A Vida Escreve da psicografia de Chico e Valdo Vieira pelo espírito Hilário Silva. Então, o objetivo desse estudo é, sem dúvida, mostrar que o acaso não existe e que um futuro promissor depende das boas ações praticadas no presente. Então, todas as nossas ações correspondem sim a uma resposta que virá, ainda que no futuro, aquilo que nós estamos querendo obter de imediato no presente. Tudo quanto eu fizer dentro das ações materiais, as ações psíquicas, que já tem no seu princípio uma ação, à medida que eu começo, por exemplo, elaborar uma ideia, um pensamento. Dentro desse princípio, a ação ali já começa. A depender do desenrolar dessa ação, e esta resposta virá, né, na minha direção, à medida que eu compreendo. Então, muitas vezes nós fazemos coisas que não damos conta dessa ação, principalmente das suas consequências. É o que nós vamos ver no longo desse estudo. A importância de se observar o decorrer daquilo que nós estamos fazendo. Porque criaturas começam a fazer coisas sem dar ou ter consciência do que estão fazendo. Porque pensam muitas vezes que é a consequência, né, de tudo quanto nós estamos fazendo, não vai resultar em nada. E não observando, não fazendo uma análise cuidadosa daquilo que se faz, podemos estar causando a nossa infelicidade, por exemplo. Em contrapartida, obviamente, fazendo a do outro. Mas a ação, o que é ação? Ação é um ato, né, efeito de agir, é a manifestação de uma força, de uma energia. Mas em termos espirituais, o que significa, o que nos interessa saber? Em termos espirituais, o que é a ação? É uma ação inteligente do homem, que, né, é um contrapeso de que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Deus é amor. Assim como todas as leis, as 10 leis morais estabelecidas por Deus, a lei de ação e reação é uma lei que foi trazida por Deus a todos nós. E a reação, que é o efeito de reagir, é a resposta da ação qualquer, um comportamento de alguém em face de ameaça, agressão provocada. Basta ver o quanto nós estamos, né, dentro do processo da interação, que pessoas, quando não estão equilibradas o suficientemente, à medida que são provocadas, né, dentro da sua natureza emocional, nós reagimos de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, passando, vivenciando. Quando estamos desequilibrados, podemos observar que as nossas reações a tudo e a todos é difícil receber uma resposta que a vida quer nos dar, por exemplo, dentro da positividade daquilo que nós estamos buscando.
É como se nós estivéssemos enxergando, vendo tudo contrário. Porque nós estamos, o quê? Desequilibrados. Então, em termos espirituais, reação é essa consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontado com a lei natural. E qual é a lei natural? A lei divina, a lei de amor. É a lei de Deus. E nós trouxemos a primeira questão que vai nortear todo esse entendimento de ação e reação. Kardec, questionando aos espíritos, pergunta: Deus, o que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aonde quer que o nosso pensamento, no princípio dessa ação, questione o que é Deus, ele já está presente. Ele é a causa de tudo. Aonde quer que o nosso pensamento possa ir ou interagir, Deus já está, pois ele é a causa de tudo. E a nossa existência é a prova maior. Então, podemos perceber que Deus, dentro dessa questão primordial, é fundamental. Porque é Ele que rege as nossas vidas. É Ele que traz todo o entendimento ao longo do tempo desse processo evolutivo. Deus está desde o início que nos criou para todo sempre, para todo infinito. Aonde quer que as nossas ações e as reações que recebemos, há um controle de tudo quanto nós fazemos. Mesmo aqueles atos mais inconsequentes, invigilantes, que possam parecer ou acontecer, Deus está no comando. Então, nós temos ali uma lei maior que rege tudo quanto nós estamos fazendo. Por isso que, à medida que temos consciência, né, quando vamos questionar e os espíritos respondem onde está, né, as leis de Deus, que está na nossa consciência, porque à medida que vamos despertando essa consciência, vamos dando conta que todo o efeito, toda a causa de uma ação por mim realizada, trará para mim a felicidade, a saúde ou o contrário a tudo isso. A depender de como eu lanço e realizo essa proposta, se ela está dentro dessa lei maior, se estamos trabalhando dentro das nossas ações com essa inteligência suprema, temos aí em mente que há um controle que vai nortear as nossas ideias, as nossas ações. Quando nós tentamos burlar essa lei, não querendo estar submetida dentro das realizações, quando Cristo coloca, faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para consigo mesmo. Vamos pensar, medir, balizar as nossas ações. Porque não podemos mais fazer de qualquer jeito, de qualquer forma como o outro. Porque teremos uma resposta que é a reação daquilo que nós estamos buscando, fazendo agora. Então, essa inteligência é que vai nortear as nossas ações. E aí, nós trouxemos aqui também esse entendimento, porque o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio. Deus faculta-lhe o livre-arbítrio a fim de que sinta responsabilidade pelos atos praticados. A reação nada mais é do que uma resposta da natureza às nossas ações. Reações estas baseadas na lei de amor. Olha só como o Pai é amoroso, bom e justo, nos dando esse entendimento que somos livres, somos criaturas livres. E para poder exercer essa liberdade de expressão, de agir, de fazer, nós temos que primeiramente ter em mente que temos que usar a responsabilidade. O mecanismo dessa inteligência, da utilização correta das leis de Deus. E aí é que nós, muitas vezes, caímos. Porque nós não queremos obedecer essas leis. Ou pior ainda, não queremos conhecer, não tão somente e tampouco praticar. Porque conhecer as leis pela consciência, pelo processo intelectivo de que estudou, de que aprendeu, é uma coisa, é o primeiro passo. Praticar essas leis dentro dos exercícios das ações, que é a nossa necessidade, para criar ali o senso da responsabilidade. É o que nos falta. Muitas vezes, a perseverança,
a insistência em nós mesmos, porque somos livres para escolher. Se não conhecemos, como vamos saber escolher qual é o melhor método a utilizar dentro das nossas ações? E como praticar se eu não conheço? Então, vai nos remeter a essa responsabilidade. Então, o raciocínio poderia ser expresso assim, dentro da cadeia de ação e reação, vai dizer que é uma ação que provoca uma reação. A reação da reação provoca uma nova reação. A ação da reação provoca outra ação. E isso poderíamos denominar de cadeias de ação e reação. E aí a gente vai perceber que o processo reencarnatório obedece em prática, em tese, todo o que estamos falando aqui. É necessário vir reencarnar, desencarna e volta, provocando uma reação dentro dessa cadeia. Para muitos dizem assim, é o karma, estou aqui queimando um karma. Já ouvi várias vezes essa expressão. Então, dentro desse processo, o que é que precisa acontecer? Dentro do desenvolvimento dessa cadeia que encarna, desencarna, dentro desse processo evolutivo, para quê? Para se aperfeiçoar, para aprender, para crescer. E somente dentro da ação material, dentro do corpo físico, essa possibilidade se faz mais necessária. Por quê? Porque estamos conscientes desse processo. Por isso que a doutrina espírita nos chama para praticar os ensinamentos do Cristo. Não tem outra forma. As nossas ações irão ser corrigidas à medida que eu entendo e pratico e aperfeiçoo naquilo que ainda sei que não estou bom e que preciso melhorar. À medida que eu vou fazendo, as respostas virão com mais facilidade, porque eu aprendo através dos caminhos do amor, através do caminho do perdão, da benevolência, da caridade, que é onde irá despertar em nós todo o nosso potencial para conosco e contrapartida daquilo que estamos para oferecer ao nosso próximo. Então, Deus sim, ele faculta ali o livre-arbítrio para fim de que nós vamos criando, à medida que vamos praticando as nossas ações, a responsabilidade. Por exemplo, a caridade, nós, ao realizarmos uma ação para com o nosso próximo, vamos ter em mente que estamos tratando do outro e devemos fazer e exercer com uma das maiores finalidades e qualidade que deve existir de tudo quanto de bom temos em nós. Então, nós já não vamos praticar de qualquer jeito. Nós já não vamos dar e fazer da forma que é conveniente, da forma do que eu quero. Não, é como manda a lei. Já saímos daquela parte do personalismo porque a inteligência e a responsabilidade vai nos ajudar a fazer não como eu quero, mas como deve ser. Como manda a lei. Retirando o nosso personalismo, o que vai e que pode, naquele momento, magoar o nosso irmão, por exemplo. Ou constranger corações. Já não é mais a moda da casa, é como o Pai manda. E como é que Deus estabelece as suas leis para serem cumpridas aqui na Terra? Através do processo da conscientização das criaturas. E à medida que eu aprendo que não é mais como eu quero, mas sim como deve ser, porque tem uma lei que rege e comanda as nossas vidas, e eu gentilmente, docilmente atendo essas leis, porque eu já sei e sinto no coração, eu só não sei somente que existe, está na consciência, eu as sinto e sinto a necessidade que essa expressão saia do formato, do sentimento do coração e passe a agir no falar, no pensar, em tudo quanto transitamos, fica marcado essa presença dessa ação naturalmente, sem se impor, sem se fazer forçada muitas vezes. É o que muita gente vê aí, né, na mídia. Fez uma ação, mas quer que todo mundo saiba. Há uma necessidade da criatura se expor para poder receber os elogios, as gratificações, ficar em evidência. Mas tudo quanto foi incorporado dentro das leis naturais estabelecidas por Deus e absorvida por nós,
dentro do anonimato, por exemplo, aonde quer que estejamos, esses sinais ficarão de uma forma natural, porque essa deve ser a forma natural de ser e de existir de todos nós. Então, para isso, precisa haver um processo de conscientização da nossa parte, que isso é um processo longo, mas que envolve, sem dúvida nenhuma, a vontade para poder praticar. E por isso, a doutrina espírita é esse leque das possibilidades do aprendizado, porque não nos coloca em nenhuma camisa de força para agir de imediato, antes que pensamos, observando o que estamos fazendo. É bom? Devo fazer? E se não é, o porquê? Porque virá consequência, as respostas virão. E para evitar, que sofremos nesse caminho, é necessário a observação das análises das nossas ações. E aí, o princípio dessa ação. Os movimentos que executamos em nosso dia a dia caracterizam as nossas ações. Por exemplo, fazer ou deixar de fazer, escrever ou não escrever, obedecer ou mandar são atitudes corriqueiras em nossa ocupação diária. Ocupar-se provém de um preocupar-se. A preocupação com uma ação futura denominamos o princípio dessa ação. O primeiro ponto, à medida que nós começamos a preocupar com uma coisa, já existe caracterizada essa ação. Só não verbalizamos, só não concluímos dentro da ação efetivamente ali naquele instante. Mas à medida que eu comecei a me preocupar, o início já está ali. Por isso que a doutrina espírita vem nos alertando para a qualidade dos nossos pensamentos. Para podermos, como Cristo coloca, orai e vigiai constantemente. A quem? Senão a nós mesmos, os nossos pensamentos. Porque ali há uma ação. Porque pessoas pensam assim, eu só pensei, nem falei. Já emitiu uma ação dentro do pensamento. E o pensamento toma forma, porque é uma energia ativa, proativa, e que tem endereço certinho. Quando pensamos em alguém, essa pessoa recebeu essa energia. Quando é boa, que bom. Mas muitas vezes nós sabemos que não é. E aí? Não somente nós ficamos impregnados dessa energia, que primeiro a ser atingido somos nós, e depois o outro. E aí não tem mais jeito. Se já pensou, já mandou. Já mandou. E aí, como é que faz? Vou pegar de volta aquele pensamento negativo? Eu preciso fazer o quê? Pois o princípio da ação já começou, porque são ondas, são energias que irão chegar ao seu destinatário. Eu vou lá e pegar, desculpa, não era isso que eu queria pensar, me dá aqui de volta. Não, não dá. Porque o senso da responsabilidade é por isso que existe, para que nós, antes de pensar, nós temos que fazer o quê? Será que dá para pensar no antes? Eu não queria fazer e fiz sem querer? Não. Na verdade, isso já estava íncito e havia, sim, uma vontade nossa em fazer. Muitas vezes, displicentemente, passei, pisei no pé, ou falei alguma coisa que não devia, escapuliu. A gente até utiliza assim, gente, ó, escapuliu, foi sem querer. O sem querer, ele tem esse sentido de que estava na mente inconsciente e foi jogada para o consciente naquele instante. Então, essa energia, ela chega sim. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer um trabalho de prevenção, nos preocupar, de fazer essa asepsia psíquica constantemente dos nossos pensamentos. Constantemente eu tenho que observar aonde se iniciou um pensamento negativo, investigar, é o que Kardec coloca para nós. Procure saber na profundidade a causa desse pensamento, porque ele não surge do nada. Quando nós falamos assim, eu nem sei, foi, escapuliu. Como se um pensamento fosse um bobinho que não nos pertencesse. Ele foi criado e gerado por nós.
E o princípio dessa ação de pensar pode ter dado início lá atrás, em outros momentos. E no presente se reforça pela minha conduta. Por isso que ele coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. É aquela brecha que a gente dá e o pensamento vem e fala, estabelece. E aí faz toda uma bagunça. Aí ficamos preocupados com essa ação. E agora, instala-se o sentimento de culpa. Então, ele vai nos convidar, dentro do raciocínio, a frear esses pensamentos. Esse deve ser o nosso dever. Constitui em nós um dever de fazer essa asepsia psíquica, a nossa higiene mental. Assim como fazemos a nossa higiene do nosso corpo, dos nossos hábitos, incutir hábitos saudáveis que irão disciplinar a nossa mente, ao ponto de que essa vontade basta e vai ser controlada por nós mesmos, dirigida pela lei maior, a lei natural, a lei de Deus. Aí vamos ver como vai ficar difícil, até para dar aquela escorregadinha, eu não sabia. E a gente percebe que funciona, porque a disciplina, uma vez estabelecida por nós, que constitui esse princípio de tudo quanto vamos fazer, eu preciso observar, eu preciso meditar sobre o que eu estou fazendo. E será que o que eu estou fazendo é coisa boa? Será o que eu estou promovendo vai beneficiar os irmãos? Há necessidade de ser feita nesse momento? São questões que devem ser feitas por nós, esse questionamento. Porque a gente não quer pensar para não ter o trabalho, muitas vezes, do raciocínio, desenvolver e encontrar uma resposta que não seja satisfatória naquele momento e dizer, poxa, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não teria agido assim. Já aconteceu isso várias vezes, né? Por que aconteceu? Pois se eu tivesse esperado mais um dia, o acerto chegaria. Ou então, muitas vezes, orando e vigiando, nós nos livramos, entre aspas, de qualquer constrangimento que poderia acontecer. Dizemos assim, poxa, parece que eu sabia que isso ia acontecer. Foi melhor não fazer. Eu atendi essa intuição, porque me preocupei dentro da ação, porque corresponde a tudo quanto o futuro vai trazer. Então, o primeiro passo é se preocupar com a própria mente, com os próprios pensamentos. E a gente coloca assim, que muitas vezes, dentro desses exemplos que eu coloquei aqui, né, que caracterizam as nossas ações, que são coisas tão pequenas. Faço ou não faço? Vou comer essa geleia ou vou tomar esse suco? E aí a pessoa fica, eu pego esse alfinete ou não pego? O que significa comer ou não? Tanto faz se eu como ou não. Quantas coisas nós fazemos que não damos conta? E parece que são coisas assim que não tem importância, que ninguém vai perceber, que ninguém nem quer saber o que eu fiz, se eu vim para o centro ou não vim, se eu dei passo ou não dei, né? Mas a nossa consciência, ela sabe o que é importante. O pequeno, mais simples, que para nós parece insignificante, que não corresponde a nada, ele pode sim salvar vidas, nós sabemos. Quantas vezes um gesto pequeno nosso, que começa no nosso pensamento, nós estamos, entre aspas, salvando a nós mesmos. E o outro também. Uma pequena ação, uma gentileza pequena pode ajudar o nosso próximo. E quantas vezes nós fazemos que não dá conta. O Pai que tudo sabe, tudo vê. Isso é uma ação que muitas vezes nós queremos fazer coisas grandes para que todos possam ver e serem notados e aplaudidos. E aquelas que não são vistas, tão poucas. E como é que fica a nossa consciência diante do que nós estamos fazendo? Por isso é que a construção de um pensamento pequeno, até atingir a sua madureza e o seu volume de formato, corresponde todo o amor que tem dentro do coração. E aí, continuando, Joana, dentro desse livro, Chico diz assim, assistir ou proferir uma palestra é uma ação. Aqui são exemplos. O princípio subjacente a este encontro está calcado tanto na conduta do expositor quanto na do ouvinte. Então, aqui a proposta é divulgar o espiritismo.
Mas, se no meio desse princípio dessa ação que me foi proposta, eu desviar e fazer prosélito, e fazer isso, fazer aquilo, ou fugir dessa proposta, como é que vai ficar? E as consequências de que eu vou receber? O primeiro, para mim, o primeiro tem o dever de preparar o assunto, que esse é meu dever. O segundo, o preparo mental e espiritual para ouvir. Então, olha só a parceria da interação de um princípio do pensamento e dos objetivos que nós queremos fazer e atingir todo esse objetivo. Precisamos estar em comunhão de sentimento, em sintonia constante com a lei de Deus. Mais adiante, ele vai dizer para nós que os meios e os fins de uma ação. Estamos sempre confundindo os meios com os fins. Exemplo, qual é o fim de uma palestra? Qual o fim de uma religião? E qual o fim de um sindicato? Pode-se, contudo, confundir os meios com os fins. Como eu falei, são um exemplo. O palestrante pode aqui discorrer e sair da meta dessa proposta, por exemplo, de divulgação dos ensinamentos de Jesus e Kardec. É uma escolha. Né? E qual o fim de uma religião? De religar Deus à criatura. E qual o fim desse sindicato? Poderia ser várias questões, mas a mais saudável seria aquela de promover e cuidar de todos aqueles que são agregados ao sindicato, levando à felicidade e cuidando dos seus interesses, e não vice-versa. Mas, contudo, nós podemos confundir e sair dessa meta, porque tem criaturas que dizem e fazem assim, colocando como se os meios justificassem os fins. Já trouxe até outro momento aqui o mesmo exemplo, né? Imagine uma partida de futebol. Ali a torcida, todo mundo querendo ver a única coisa, o final, o gol. Não interessa como chegou esse gol até as redes. Para o torcedor, muitas vezes, ele não quer nem saber o que vai acontecer no meio do campo. O importante é que a bola seja chutada e que seja o gol. Mas, se esse gol, e nós sabemos que muitas vezes os resultados não justificam os meios para ser adquirido, quantos gols comprometeram, e nós sabemos, ao próximo, à torcida e ao time adversário. Quantas partidas foram ganhas de forma ilícita, nós sabemos. Aonde tudo isso vai levar? Ao crescimento? Obviamente que não. Então, tem pessoas que não querem saber os resultados. Não me importa como você vai chegar para ganhar. O importante é ganhar. Mas depois terá que receber a resposta daquele acerto. Daquilo de tudo quanto ganhou. E nós estamos preparados para arcar com as consequências? Porque elas vão vir. É a resposta, é a responsabilidade. Porque para muitos que não estão interessados como vão chegar ao final, por exemplo, de uma competição, o importante não é somente competir, é ganhar. E quantas vezes querendo ganhar, passando por cima do outro, pela felicidade do outro. Então, essa vitória lhe corresponde por direito? Para muitos que não estão interessados, que basta só ganhar, deveriam saber que nem sempre, muitas vezes, o que significa derrota, o que significa não ganhar, está dizendo totalmente naquele momento que era o melhor que eu poderia fazer. É estar em paz com a minha consciência. E é o que nós devemos pensar. Então, podemos nos confundir durante essa trajetória de como chegar até lá. E o Cristo nos ensina a caminhar para não confundir durante esse caminho. Porque são tantos os atrativos, chamado orgulho, inveja, ressentimento, né, egoísmo, que são os atrativos que vão nos confundir verdadeiramente, não nos deixando ir para a linha certa do entendimento de que eu faço o que eu tenho de melhor para o próximo, pensando não só em mim, mas porque constitui a ética do cristão fazer o bem. Então não tem outro caminho para ganhar a não ser através das linhas do bem e do amor, das leis naturais. Fora disso, ninguém ganhou nada. Porque nós podemos enganar o outro, né? Burlar o outro, roubar. E sabemos que Deus, que tudo sabe de nós, sabe perfeitamente como tudo foi adquirido.
Então não adianta burlar a lei, porque mais tarde nós vamos ter que devolver tudo com juros e correções monetárias. E aí é o que ele coloca para nós. Vamos aprender a fazer agora para não sofrer amanhã. Vamos começar a preocupar conosco mesmo, com as nossas deficiências, para não sofrer amanhã. Ou pelo menos está amenizado toda a dor e o sofrimento das nossas ações. E aí, essa autonomia dentro do livre-arbítrio, né, a autonomia de uma ação. Temos, por várias razões, dificuldade de agir livremente. Primeiro passo dentro dessa dificuldade é a ignorância. Como escolher quando não se conhece? Fica difícil, né? Se eu não sei manejar uma máquina, se eu não conheço sobre as leis, como fazer uma escolha? E trabalhar naquela escolha que eu fiz se eu não conheço? Então, a ignorância é a número 1, que atrapalha, que impede o nosso crescimento e das realizações das boas ações. À medida que eu saio dessa ignorância, que ela é moral, espiritual, com consequências materiais, eu passo a aprender a escolher de forma coerente, não como eu quero, mas como deve ser. Olha só, ela passa a ter outro sentido. O desenvolvimento determinístico imposta pelo princípio da causalidade, da lei de causa e efeito, por exemplo. Que tudo é gerado a partir de tudo quanto eu faço, tem uma causa. Escassez de recursos naturais são os terremotos, tempestades, acidentes. Isso a gente tem visto demais. No Brasil está acontecendo demais, né? Quantas enchentes, quantos desastres coletivos nós temos presenciado ultimamente. E se eu conheço a causa de tudo quanto está acontecendo, fica e é mais fácil de atender porque eu estou fazendo uma leitura dos acontecimentos sobre uma ótica espiritual, mais ainda sobre uma ótica da visão estabelecida pelo Criador, que não há fatalidade, que não existe o coitadinho que estava naquele momento na hora do terremoto. Há uma lei sábia que rege tudo. E se estava ali, Deus não sabe o porquê. Eu posso talvez não saber. Mas estudando a lei de causa e efeito, nós sabemos que o coitadinho de agora, entre aspas, quem sabe quem foi o coitadinho, né, de hoje e de ontem, e vice-versa. Então, a gente precisa fazer esse estudo, né, de estudar o livro dos Espíritos, a codificação, para podermos saber discernir, porque não existe, né, esse determinismo, essa fatalidade que muitos colocam e sofrem muito mais. E se decepcionam a partir de tudo quanto vão aprendendo ao longo, que vão se redescobrindo, porque somos espíritos, somos imortais. Saímos do ponto, né, desse ponto da ignorância e vamos aprendendo. E aí as nossas escolhas, nossas ações, que por nós nos corresponde por direito para serem realizadas, nós vamos ter o maior cuidado ao realizar. Então, vamos tirando todos os atavismos que a ignorância impera e abrindo campo para o entendimento, para quê? Para ser feliz. E não é isso que nós estamos querendo fazer? Ser feliz, nos curar, sermos criaturas saudáveis, tirando todos esses atavismos, assumindo o compromisso das responsabilidades de tudo quanto nós estamos fazendo. Se fiz, não foi bom, não deu certo, estou ali na responsabilidade de arcar com aquilo que aconteceu. E tendo a proposta de continuar fazendo e refazendo sempre quantas vezes precisam para que me corrigir. Por isso que é constante, ação e reação. Para onde formos, estamos praticando, não tem como. No pensamento, no sentimento, dentro das ações físicas. Aqui eu trouxe um conto, qual a lição moral deste conto e o que devemos nos moldar à situação e não ao contrário. Tem uma lenda chinesa que conta um conto infantil, eu achei muito interessante, que diz que os chineses, de procedências, eles são religiosos, tem todo um ritual
de cerimônia. Desde pequenas as crianças são ensinadas, né? Dentro daquelas catedrais, dentro dos mosteiros, aprender a estudar sobre as leis, sobre Deus e sobre a reencarnação e tantas outras. E nesse mosteiro havia um mestre muito sábio. A sua classe era uma das melhores porque era tida como uma das melhores porque ensinava desde pequena as crianças a adquirir uma força, um potencial, um entendimento. E ali formavam-se guerreiros desde pequenos. Então, teve uma aula prática. O mestre convidou todos os alunos de 10 a 12 anos para poder praticarem essa aula ao ar livre. E naquele dia seria colocado e convidado para que eles apreciassem um dos maiores guerreiros que foi um ex-aluno e que ele ensinara e que ele tinha muito orgulho, porque ele tinha muita força, muita sabedoria, era muito inteligente. E isso as crianças, quando esse homem entrou, esse guerreiro, todos se levantaram, se colocaram de pé e fizeram reverência, porque estava diante de uma pessoa sábia, de uma pessoa inteligente e que tinha uma força muito grande. Então, o mestre o convidou a dizer que ele poderia mover um sino e mostrou. Havia ao seu lado um sino, né? Um sino enorme, todo de aço, maior do que as crianças. As crianças se assustaram e diz: "Você é capaz de mover esse sino?" E o guerreiro falou: "Sim, claro, eu já fiz isso várias e várias vezes. Eu sou o mais forte, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais hábil." E ali as crianças, à sua volta, examinavam o sino e pensavam. Começou a ação desse pensamento. Como ele vai mover esse sino? Então o guerreiro, com a sua astúcia para distrair as crianças, faziam brincadeiras e no fundo encontrava-se uma criança de 10 anos, franzina, toda tímida. E ela lá do fundo começou a observar toda a movimentação em torno daquela aula, em torno daquele sino. E aí o guerreiro forte chamava um, chamava outro, a criança nenhuma queria ir, outra abraçava, buscava e não conseguia mover o sino. E aí o guerreiro falou assim: "Eu consigo", e começou a querer balançar o sino. E aí ela observou e viu que ele não conseguiu. Mas calada ficou e lá no fundo colocou uma mãozinha: "Mestre, eu posso tentar?" O mestre fez uma anotação rapidinho que os alunos queriam saber, mas não conseguiram ler. Ele colocou assim: "Iniciou-se um processo de uma ação. Eu posso tentar?" Começou naquele instante a mente a buscar um mecanismo para mover o sino. E todos falavam: "Você, tão franzino, você não vai conseguir mover nada." A criança se levantou em direção ao sino e abraçou o sino. E todos ficaram olhando. O mestre, sabiamente, colocou mais uma das suas observações. A criança começou a envolver, a se amoldar ao sino e aparentemente fazia um movimento e que o sino parecia que estava se movendo. Conta-se a lenda que os anos se passaram, essa criança que segurava, que entrelaçava os seus braços ao sino, cresceu. À medida que crescia, o sino foi ficando diminuindo do seu tamanho. Então, moral da história, muitas vezes nós temos que nos amoldar a situações que não conseguimos, por hora, modificar, porque não está sobre o nosso controle, nem tampouco sobre a nossa vontade. Está sobre a vontade do Pai. E se amoldar circunstância não é ficar estagnado, agarrado à dor e ao sofrimento, mas sim fazer algo. E esse algo, naquele instante, requer de nós uma análise de pensar. Aonde tudo começou? O porquê dessa dor agora, por exemplo? É o tempo, é o livre-arbítrio, é o tempo para podermos analisar as nossas questões mais íntimas, de ações que estamos repetindo, e não estamos dando conta de quantas vezes repetimos, e a maioria das vezes tão mecanicamente, e as suas reações e os seus efeitos contrários àquilo que nós estamos propondo.
E quanto mais tentamos, insistindo, parece que forma-se uma montanha de problemas. E como destruir tudo aquilo? Como mover a montanha da dor? Então, muitas vezes, é isso que nós temos que fazer. Nos amoldar, mas não nos acomodar. É seguir em frente, praticando as ações, meditando sobre ela, nos corrigindo. Como Kardec falou, eu disse no início, como se reconhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para domar as nossas más tendências. Não é desistindo do primeiro instante. Como a criança de mover o sino, sabia-se que ele não ia conseguir. Mas nós temos que continuar tentando e fazendo o nosso melhor. Porque corresponde à nossa felicidade do amanhã. Então, saber esperar seguro na mão do Pai, nessa proposta de amor, esse deve ser o nosso dever. Se por quanto eu ainda não tenho condições, como falávamos no slide anterior, porque a ignorância que nos deixa retido, paralisado diante das ações. Eu não sei como fazer. Não sabendo como fazer e fazer de qualquer jeito, podemos correr no risco de defrontar com a nossa infelicidade, com a nossa dor. Ou nossa, ou de contrapartida no próximo. Por isso que nós temos que aprender, naquele momento, o que precisamos fazer, o que podemos já, o que eu entendo, o que eu já posso fazer. E dali fazer alguma coisa, mas fazer sempre. Então, reação não é só sofrimento. Geralmente a palavra reação vem impregnada de dor e de sofrimento. E é como o pecador ardendo no fogo do inferno, né? Vai morrer lá, sofrer no mármore do inferno, tem esse chavão. No meio espírita, torna-se como sinônimo de karma. Estou pagando, queimando um karma, né? E assim por diante. Que implica em sofrer e resgatar as dívidas do passado. A reação, por seu turno, nada mais é do que uma resposta. Simplesmente uma resposta, boa ou má, em razão das nossas ações. A reação é simplesmente uma resposta, nada mais. Se queremos obter uma resposta que venha satisfazer, nos ajudar dentro da compreensão daquilo que somos, espírito, por exemplo, se nós estamos querendo receber a resposta da vida, vamos pensar nas nossas ações do agora. O que eu serei daqui a 10 anos? Como estarei daqui a 10 anos? Talvez eu esteja até na Bahia, né? Mas, enfim. Né? Como eu quero estar há 10 anos, por exemplo? É muito, né? Há 5 anos. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero me encontrar daqui a 10 anos? Então, pense nas nossas ações do agora. Pensando e fazendo de acordo, manda a lei. De acordo está sintonizada essa proposta maior de amor, mais chance eu tenho de ser feliz. Caso contrário, vou ficar estagnado. Não haverá o crescimento e nem tampouco a felicidade. Então, essa resposta, a reação, é a resposta que eu quero obter. Porque é a lei de Deus. Qual é o móvel que determina uma ação? É a lei de Deus. Sempre ela que vai nortear as nossas ações. Se a prática de uma ação não for concernente com a lei de Deus, ou seja, se ela não se expressar o bem ao próximo, ela não foi praticada em função da vontade de Deus. Se as leis já estão na nossa consciência, nós já sabemos. E por que muitas vezes nós fazemos coisas contrárias, que não é da lei do Pai, que não está sob o comando? Aí vai por nossa conta, né? E qual será a reação com relação a essa lei quando ela não é praticada? A dor e o sofrimento. Com o amor, com Deus e suas leis, felicidade plena. Fora das leis de Deus, dor e sofrimento. É aquele aluno que não quer ir para a escola da verdade. É aquele aluno que foge das leis, porque sabe que ela está impregnada de responsabilidades para serem executadas dentro da nossa vivência diária.
À medida que eu saio desse âmbito, dessa lei, e passo a agir por minha consciência, por mim mesmo, eu vou sofrer. E o pai deixa, ó, o livre-arbítrio. O pai deixa. Até que nós cresçamos em consciência e damos conta e voltamos para o pai. É isso que acontece. Nós voltamos para Deus. Então, caminhar com Deus e suas leis nos faz mais felizes. Nos liberta de nós mesmos, de todos os nossos atavismos. Passar a dor e sofrimento junto ao lado do Criador ameniza, ajuda-nos a curar as nossas feridas. E quando estamos fora dessa lei, a dor aumenta muito mais. E aí é que a gente vai ver o desequilíbrio se instalar. Por isso, Deus nos convida a essa reflexão. E qual deve ser a nossa atitude para com a dor? Quem gosta de sofrer? Acontece que sem ela não conseguiremos nos amoldar eficazmente à lei de Deus. O primeiro passo é saber aonde foi que nós provocamos essa dor. Mas tem muitas criaturas que elas não querem saber. Elas não querem saber. E se alguém souber, não me conta. Ainda tem isso, pessoas assim que não querem saber, finge, a dor está ali, está passando despercebido, mas não é só pela ignorância, não. É proposital, muitas vezes, para não assumir o compromisso com Deus. Que a partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, nossas dores e as suas origens, passamos a ter uma aliança de compromisso com o Criador. Porque não dá mais para fingir, ignorar que está tudo bem. O pai sabe. E se o pai sabe, não tem como negar a si mesmo, porque está na nossa consciência. Não é verdade? Então, a lei de Deus é justa e ela é sábia. Como é que deveríamos agir com relação ao sofrimento? Primeiro ponto, verificar onde nós erramos. E não foi onde o outro que culpamos, o outro, foi o outro que fez, é o outro que é o culpado. Caso tenhamos cometido algum crime, algum deslize, deveríamos nos arrepender, que é o segundo passo. Basta apenas o arrependimento? Basta simplesmente arrepender? Não. É preciso sofrer de forma educada, como dizia Chico, né? Até para morrer tem que ter disciplina. Ainda mais temos que reparar o mal. Não basta arrepender, temos que reparar o mal que fizemos. Deus se vale das pessoas, mas o nosso problema é com relação à radicalidade da sua lei. E não adianta adiar, porque mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência nos indicará o erro e teremos que refazer o mal praticado. Então não adianta adiar para amanhã. Aquela criatura que sabe, que está careca de saber, sabe tudo, está aqui, ela sabe. E ela fala, deixa para amanhã. Amanhã eu resolvo aquela situação. Aquela pendência eu vou resolver. Aquela situação amanhã não vai, eu vou resolver. E vamos adiando para amanhã, e adiando para amanhã, não adianta. Só vamos criar volume de trabalho para ser feito, porque teremos que refazer todo o caminho do mal para chegar ao bem. Não adianta. Hoje ou amanhã, mas nós teremos que fazer a reparação. E as ações, no momento dessa reparação, é por nossa conta. Como é que eu vou fazer? Já tenho entendimento, eu busco a melhor forma. E concluindo, a passagem do tempo entre a ação e a reação, antecedentes e consequentes. Aqui nesse slide tem embaixo, foi muito bem colocado, sabe aquela coisa que tudo que sobe desce, tudo que cai levanta, tudo que vai e volta, tudo que planta colhe. É da lei. Não tem como. Se eu plantar, semear, né, semente de abóbora, eu vou colher abóbora. Não vou colher outra coisa. Se eu semear amor, eu vou colher amor. E se eu já sei que funciona dessa forma, não serei ingênuo dizendo que eu vou semear semente de abóbora e vou colher semente de outro fruto, por exemplo. Eu vou ter em mente que tudo quanto eu fizer, eu vou colher na mesma medida ou em proporção maior ou menor, de acordo à intenção e da ação praticada.
é da lei. Tudo que eu faço ao outro, eu estou fazendo, vai voltar para mim. Aí eu vou medir o que eu quero que seja feito para o outro. A causa passada gera uma dor no presente, a causa presente provoca um sofrimento futuro, um fato social, um evento quantitativo. Aconteceu em tal dia, em tal local, em tal hora. Então, a passagem do tempo transforma o fato quantitativo em fato qualitativo. E a gente tem isso em mente. Tem pessoas que não esquecem. Ó, eu sei, foi em tal dia, tal hora, a pessoa estava vestida dessa roupa, estava fazendo isso, isso, isso. Passa anos. Aquilo que estava lá atrás se transforma, muitas vezes, a maioria das vezes, o que era quantitativo em qualitativo. Por exemplo, o que diz aos senhores 18 de abril de 1857 é uma data. Passou a ter um significado qualitativo, o quê? O lançamento do Livro dos Espíritos. É um marco. Então, nós podemos fazer, né, aquilo que a gente só estava pensando e trazendo dentro dos nossos pensamentos como fato, e depois, dentro dessas ações, transformar o quantitativo em qualitativo, porque o qualitativo soma muito mais nas nossas vidas. É o que ele quer dizer. Então, o tempo modifica qualitativamente a causa. É aquela história de que a gente veio com compromisso para perder a mão e perde somente um dedinho. Isso é um fato qualitativo. Passou de ser de quantitativo e passou a ter, por quê? Pela prática das ações do bem. No bem. Somente o bem vai amenizar ou saldar os nossos débitos passados, né? E presente. É o que falei. E a conclusão, o fechamento, o coroamento, é o Evangelho segundo o Espiritismo. A conclusão, a prática da caridade tem valor científico, ou seja, ajuda-nos a reparar os danos que causamos à lei divina. Assim, se soubermos viver sóbrios e sem muitos agravos à lei, certamente faremos uma passagem tranquila ao outro lado da vida. A nossa consciência nos segue para todo sempre. Aonde quer que eu vá, a minha consciência, porque a consciência está no espírito, e quem pensa é o espírito, aonde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado, ele estará a sua consequência, os seus frutos, de tudo quanto plantou, de tudo quanto semeou aqui na terra. E para estarmos bem assessorados, praticando a lei de justiça, amor e caridade, a lei maior que rege as nossas vidas é a lei de Deus, submetida e atendendo essa necessidade para que possamos crescer e ser felizes, esse deve ser o nosso determinismo de continuar praticando, né, e trabalhando em prol da nossa felicidade. Então, eu convido aos companheiros a estudarem, que é a única forma, o meio única que inicia dentro do processo do crescimento da criatura, tomar consciência daquilo que ele deve fazer em primeiro plano, estudar, despertar a consciência, sair da ignorância para poder acertar dentro das ações e receber como resposta tudo quanto tem feito em prol de si e do próximo. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um resto de semana abençoada a todos nós. Muito obrigada. Obrigada.